Olá, meus amados. Estamos aqui começando mais uma quinta-feira, uma Casa Luz. Hoje, Casa Luz, a gente vai procurar interagir com os amados através do WhatsApp. Não sei se todos nós vamos conseguir fazer isso, né? Mas vamos procurar interagir pelo WhatsApp. Deixei meu WhatsApp ligado aqui e se a gente for colocar algumas gravações também, se você gravar alguma coisa, uma pergunta, não é? Isso também vai ser possível a gente ouvir aqui. Por isso vocês vão ver também muitos estalos aí do computador, mas isso é fruto aqui do nosso, né, de estar aqui ao lado do computador, ok? Muito bem, amados. Hoje nós vamos ministrar um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estamos nas segundas-feiras, nas segundas-feiras nós estamos ministrando um pouquinho sobre o livro de Apocalipse e hoje nós queremos falar algumas coisas sobre direcionamento, né? O que Jesus, né, na realidade registrou nessas cartas. É interessante que na época como nós estamos vivendo hoje, esse tempo de crise, né, esse tempo de complicações, se fala muito, né, sobre o juízo de Deus, né, sobre uma praga que para o mundo inteiro, e isso nós lembramos de alguns textos da Bíblia, né, como quinta trombeta, sexta trombeta, é uma coisa semelhante, né, que haveria, né, uma situação que iria afligir os homens durante 5 meses, está lá, acho que 5 meses. Isso era a quinta trombeta, né? Os homens iriam buscar a morte, não iriam achar, muitas coisas iriam estar acontecendo. A gente fica vendo como se fosse uma questão de saúde, né, na quinta trombeta. A sexta trombeta fala de coisas muito mais graves, né? Fala de guerra, fala de fogo, né, como guerra, fumaça como epidemia, enxofre como envenenamento. Então são coisas mais fortes. Então por isso que todo evento, né, mundial que envolve, por exemplo, terremotos, né, Jesus falou, olha, de guerras, de terremotos, de epidemias, de grandes ondas, né, de tsunamis. Jesus falava que seriam os sinais dos últimos dias, não é? Então por causa disso todo mundo fica meio atento ou preocupado, né? E nós vemos muitas coisas na televisão, muitas coisas na internet, né? Muitas coisas acontecendo e as pessoas ficam querendo ligar tudo isso. Se esse tempo que nós estamos vivendo, né? Estou aqui já falando um pouquinho do assunto, né? Se esse tempo que nós estamos vivendo é realmente os sinais dos últimos dias, uma coisa, vamos dizer assim, que vai gerar outras sequências, né? Então, mais do que nunca, nós devemos, né, estudar o livro de Apocalipse, né, e por isso eu decidi, né, toda segunda-feira. Mas hoje, quero incentivar vocês, né, a lerem o livro de Apocalipse, a ler, como se fosse assim, né, o Evangelho para o futuro, né, como nós, igreja, como povo de Deus, nós devemos nos comportar no futuro, né. Se você vê a Bíblia ela tem ali o Novo Testamento, né, os Evangelhos falando da história de Jesus, depois o livro de Atos falando da história da primeira igreja, e após isso você vai ver uma série de cartas de Paulo. O que é as cartas de Paulo? Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. O que as cartas de Paulo falam? Falam sobre correção, de corrigir comportamentos da igreja, instituição, da igreja que foi instituída por Jesus. E aí, né, tem lá o livro de Hebreus, por exemplo, um livro fantástico, que a gente sabe que não foi Paulo que escreveu, né, bem provável ter sido Apolo, mas o livro de Hebreus fala da correção do povo que estava saindo da igreja e voltando para o judaísmo, não é? Estava voltando para o judaísmo. Falando desse assunto aqui de judaísmo, eu que tenho olhado bastante essas profecias do livro de Apocalipse, minha cabeça está assim, um pouquinho voltada para isso. Tem assuntos muito interessantes, né? Eu tenho feito algumas pesquisas, né, sobre
Os judeus de hoje, eu tenho visto muitos judeus, né, muitas linhas, né, de pessoas ligadas ao judaísmo, falando mesmo para que as pessoas saiam da igreja evangélica, saiam de seguir a Jesus e voltem para o judaísmo. Eu tenho visto isso. E é um assunto assim que é impressionante. Era o assunto do livro de Hebreus, porque muitos cristãos estavam deixando o cristianismo e voltando para o judaísmo, no livro de Hebreus. E depois você vai ver as outras cartas de João, as cartas de Pedro, né? A única carta de Tiago, e aí chega o livro de Judas, né? Tem lá o livro de Judas, e chega o livro de Apocalipse. E o Apocalipse, você vai ver que foi Jesus que escreveu, né? Ele veio, né, para falar com João, mandou ele escrever aquilo tudo ali. Então é uma correção para que a igreja pudesse passar por esse tempo dos últimos dias, né? Então tudo isso eu fico realmente pensando, né? Meu Deus, eu preciso realmente alertar cada vez mais a igreja a olhar, né, se posicionar. Você veja, o livro de Apocalipse é um momento onde as pessoas estão já em Cristo, já uma igreja, são várias igrejas, 7 igrejas da Ásia, são já as igrejas constituídas, mas ali Jesus corrigindo essas igrejas para ir até o final, corrigindo rotas, vamos dizer assim, né? Se você se desviar um pouquinho da sua rota, lá na frente você vai estar bem distante da vontade de Deus. Então você vê Jesus ali corrigindo, mas é uma igreja que já sabe que Jesus é o Salvador, são igrejas que já sabem que Jesus ele é aquele que nos perdoa os pecados, a igreja já sabe ali que Jesus é o único caminho. Quer dizer, são igrejas já consolidadas. Agora, certos comportamentos precisavam ser corrigidos, né? Então, isso tudo a gente vê nessas primeiras capítulos do livro de Apocalipse, né? A gente vai falar um pouquinho hoje. Vamos procurar fazer um grande desafio. Quero desafiar todos vocês a interagir, né? Mandar o WhatsApp, estou com o WhatsApp aberto aqui. E dúvidas a gente vai fazendo, ok? Ó, até o Rafael aqui já mandou a propaganda aí do próximo culto de sábado. E assim a gente vai interagindo aqui. Por isso que eu vou ficar olhando para lá, olhando para cá, né? Não se preocupem, né? Nós vamos estar interagindo aqui. Ok? Vamos orar? Já tem um número bom aí de pessoas, né? 22, 23 pessoas. Olha, vai dizendo que você está presente, né? Vamos interagir. Eu quero que a gente consiga interagir um pouco mais, né? Se você puder clicar aí, né, aqueles sinais, né, do ok, né? E do like, essas coisas todas, né? Like é gostar, né? Gostei, né? Então vai clicando, você está presente, para a gente saber que você está presente, né? A gente poder ver, são 25 pessoas agora assistindo, talvez 25 casas, né? Talvez tenha outras pessoas aí assistindo no seu celular, ou na televisão da sua casa, ou no computador, não é? Então a gente vai procurar interagir aqui. Mas eu queria fazer uma oração, pedindo que o Senhor venha falar conosco nesta oportunidade, amém? Senhor, eu quero agradecer pela Tua presença. Nós buscamos a Tua face, Senhor. São 25 casas, lares que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, e outras ouvirão, Senhor, porque isso está gravado, isso vai ser registrado para outros tempos, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por esse tempo difícil que a igreja tem passado, dias difíceis, ó Senhor, de confusão entre líderes, entre governantes, confusão, Senhor Jesus, entre situações, ó Senhor, de como lidar com a situação da saúde. Pai, nós oramos também pela economia do Brasil, a economia das nações, que elas não se quebrem. Senhor, nós sabemos que o inimigo tenta, Senhor, quebrar, o Senhor, a economia, levar os homens a viverem, Senhor, na miséria. Senhor, nós oramos por isso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. São tantas situações acontecendo, mas que possamos ter consciência, Senhor, do verdadeiro inimigo nosso. Pai, e possamos, ó Deus, nos posicionar. Dá sabedoria, Senhor, aos nossos governantes, dá sabedoria ao novo ministro da saúde que entrou hoje, Jesus, no governo. Senhor, dá sabedoria aos nossos governantes, ao nosso presidente,
Pai, nós oramos, ó Deus, para que todas as coisas sejam alinhadas, ó Deus, que o teu povo possa passar em segurança. Senhor, livra-nos de toda a enfermidade, de todo o mal, Senhor Jesus, de toda a falta de emprego, de trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu agir nesta hora e dá-nos, ó Senhor, direção nessa reunião que estamos aqui em teu nome, Jesus. Por isso nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Isso aqui não é coronavírus não, hein? Engasguei. Deixa eu te falar, deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui que está assistindo, são 24 pessoas aqui, quem aqui tem assistido os nossos estudos do livro de Apocalipse na segunda-feira? Se você tem assistido, manda um WhatsApp, manda um clicar aí para eu saber, né, se vocês todos estão ouvindo, estão, né, assistindo ou assistindo depois. Eu gostaria de saber, porque de uma forma ou de outra minha cabeça está muito voltada a esse momento, né? Algumas pessoas estão falando, né? Estou assistindo, né? Solange, olha aí. E Fagner, disse ok, tem pessoas aqui mandando, né? Deixa eu abrir o Facebook aqui também. O Facebook aqui, como é que tá? Muito bem. Por que eu estou fazendo essa pergunta, queridos? Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Abrir aqui, ó. De uma forma ou de outra, minha cabeça está voltada a esse momento. Peraí. Muito bem. Vamos voltar para cá. Eu fico perdido com tanta coisa, né? Mas por que a gente está falando isso, amados? Porque eu, como pastor, tenho estado preocupado a passar informações bíblicas e não ser muito alarmante, né? Gerar assim um pânico, né? Nas coisas. Mas no livro de Apocalipse fala que os últimos dias não seriam fáceis, né? A igreja sempre passou dificuldades. Eu acho que o que nós estamos passando aqui não se compara com o que a igreja passou nos seus primórdios. Nos seus primeiros anos de vida, a igreja sofreu muito, vocês lembram disso? Roma perseguiu a igreja. A igreja sofreu demais. A igreja... e sofre até hoje, né? No nosso Brasil não há esse sofrimento, mas em muitos países a igreja sofre. Nesse exato momento, em alguns meses atrás, dezenas de igrejas na África sendo queimadas, na Ásia, dezenas de igrejas, os cristãos sendo mortos. Quer dizer, esse sofrimento é uma coisa que quase que acontecendo todos os anos, né? Que a televisão não fala sobre isso, não quer falar sobre essas coisas, mas é muito forte isso. Graças a Deus que no Brasil não passamos por isso, mas hoje o mundo inteiro está passando por essa dificuldade da saúde. O que eu estou falando aqui é que eu quero estudar o livro de Apocalipse para trazer alerta à igreja sem deixar todo mundo em pânico. Porque a Bíblia fala desses últimos dias serem dias difíceis, né? E nós precisamos estar atentos. Tem alguns dados, amados. A última reunião que eu fiz, né, segunda-feira, falando sobre o livro de Apocalipse, eu falei um pouquinho da história, eu fiquei preocupado. Tem certas palavras que eu não gosto nem muito de falar, vamos dizer assim, porque há um robozinho, né, controlando tudo que se fala no YouTube, tudo que se fala, né, no Facebook, tudo isso é monitorado. E eles ficam realmente atrás, tendo que cancelar contas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado até com o que fala. Mas tem algumas coisas acontecendo no mundo que a gente precisa estar muito atentos, sem querer alarmar, mas a gente vê essas confusões todas acontecendo no mundo, né? Se desconfia até mesmo que isso que foi lançado, essa doença, essa situação que está acontecendo, isso poderia ter sido até programado por outros países para criar, vamos dizer assim, uma crise mundial. Porque se continuar nessa situação como está, quer dizer, o mundo já está em crise, quer dizer, os governos se endividaram até quase o tampo, né? Hoje nosso presidente está falando que já se gastou R$500 bilhão. Tenta imaginar, nesses últimos dias já se gastou R$500 bilhão. Mais um pouquinho se vai chegar a R$1 trilhão. Isso não é só aqui, eu tenho visto
pessoas da Alemanha, pessoas de outros países, falando que a situação é a mesma. E desses países ricos, eles estão preocupados com o que vai fazer com essa dívida toda que está sendo levantada. A Bíblia fala dos cavaleiros do Apocalipse que iriam trazer guerras, iriam trazer problemas inflacionários, problemas econômicos, não é? Então, com isso tudo, uma dica importante, amados, a gente procura diminuir custos, tudo que é supérfluo, a gente se resguardar nessa hora, a gente sair de situações que sejam supérfluas, não gastar, saber guardar realmente, se proteger, porque são momentos difíceis e nós devemos estar buscando estratégias para guardar recursos, não gastar dinheiro fácil e também até gerar outras rendas, né? Outras situações, né? Então isso tudo é buscar sabedoria em Deus de como lidar com isso. Quando eu falei sobre alarmes, eu quero dar um dado aqui, não sei se todos vocês estão sabendo, mas os principais comandos do exército americano hoje já estão dentro de bunkers. Você sabe o que é bunker? Bunker é aqueles abrigos antiaéreos para guerras nucleares. E eu fico pensando nessas coisas, assim, meu Deus do céu, esses caras estão lutando contra vírus ou estão lutando contra o quê, não é? Então a gente vê uma movimentação grande, eu não sei se você tem acompanhado, quer dizer, isso TV aberta não fala, mas na América é uma grande movimentação do exército americano. E não é só no território dele, eles estão mandando navios até para outros locais. Então é muito suspeito essas coisas. Então é preciso orar. A Bíblia fala, né? A sexta trombeta fala de uma grande guerra, né? Sexta trombeta, antes da última trombeta, né? Então a gente precisa orar sobre isso, a gente precisa interceder e também saber se guardar sobre isso, não é? Então, estou só citando isso sem querer alarmar, mas saber que são momentos delicados. A gente sabe, né, os ciclos, né, depois de uma grande crise, sempre saem grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial veio de um grande problema econômico. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, o que não se resolveu na Primeira Guerra, eles foram resolver na Segunda, né? Em 1930 quebrou-se a Bolsa de Valores, né? Foi a quebra da Bolsa de Valores em 1929, e em seguida o mundo, 10 anos depois, entrou numa guerra, né? Então, essas coisas já aconteceram, né? Não estou dizendo que vai acontecer de imediato, mas pela movimentação nós precisamos orar por isso, por tudo isso. Então são coisas, amados, que a gente vai observando, que a gente precisa estar atento. Então, quando se fala no livro de Apocalipse, fala de futuro, é um livro assim de coisas práticas. Quer dizer, olha, o que nós temos que fazer, nosso posicionamento. E Jesus, ele mandou esse recado para João, na ilha de Pátmos, justamente para fazer um ajuste também da nossa vida. Porque tem certas coisas, amados, que estão além da nossa capacidade de mudança. Quer dizer, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Ok, isso é importante, a oração. Mas também, de forma prática, quer dizer, a gente depende muito, né, das decisões de nações, a gente tem que tomar muito cuidado em saber que se a coisa está caminhando, uma liderança governamental está dando, quer dizer, as pessoas que estão debaixo desse governo vão sofrer consequências. Você vê a história de Elias, a história de Eliseu, eles estavam lá no meio de reis que estavam errados, o juízo de Deus sobre eles, e Elias e Eliseu viviam naquela época tão difícil, né? E Deus guardou Elias, Deus guardou Eliseu, Deus guardou eles naquela tribulação, mas eles estavam em tempos diferentes. Eles não estavam lá tranquilamente, indo para o seu trabalho, voltando para casa, não. Eles estavam em tempos diferentes, né? Em tempos realmente da nação inteira está sofrendo por causa do que estava acontecendo. Então nós devemos estar atentos a viver em tempos difíceis com certos cuidados, não é? Cuidados financeiros, cuidados, né, emocionais, a nossa mente precisa estar no Senhor, né? Cuidado com a nossa saúde tem que estar atento a isso, né? Não sei se alguém que mandou aqui mais alguma colocação, né? Algumas pessoas estão mandando aqui. Então isso tudo é importante a gente estar nesse tempo ligado a isso,
ligado a isso, orando, cuidando do nosso espírito, a nossa alma, a nossa saúde, as nossas finanças, isso tudo precisa estar em ordem. Precisa organizar tudo isso. Amém? Vamos ler algumas coisinhas aqui importantes. Voltou. Caiu a internet, mas voltou. Não sei por que está acontecendo isso. Olha, o livro de Apocalipse, capítulo 1. Livro de Apocalipse, capítulo 1, deixa eu botar aqui o relógio. Fala claramente que Jesus foi que escreveu isso. Não vou nem me deter muito, né? Se você quer ver aqui, Apocalipse 1, versículo 12, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio deles, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares. O que é vestes talares? É vestes diferenciadas, vestes de sacerdotes, né? E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e na sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o ouvi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então aqui é Jesus. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem escreveu aqui, quem mandou escrever esse livro foi Jesus. Jesus veio pessoalmente para dar direção à igreja nesses últimos dias. Bom, são 7 cartas. A primeira carta, eu vou ler só essa primeira carta por enquanto, e a gente vai comentando, ok? Capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Então vamos lá. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Quer dizer, Jesus está engrandecendo esse comportamento da igreja, o trabalho que ela realiza e a perseverança. Então vai alinhando aí no seu caderninho coisas, qualidades que Jesus viu na igreja. E que não pode suportar homens maus. Uma terceira qualidade. A primeira é que a igreja trabalha, que ela é perseverante, quer dizer, ela trabalha, mas ela tem continuidade, e que não pode suportar homens maus. Quer dizer, não tolera. Quer dizer, homens maus convivendo e ali achando que aqueles homens têm alguma coisa para nos ensinar. Não, eles não suportam homens maus. E que pusestes, olha só, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa igreja também, ela colocava à prova pessoas que diziam: eu tenho ministério, Deus me chamou para ser pastor, para ser apóstolo, para ser profeta, para ser mestre. Então tem muita gente que também quer se colocar numa posição de liderança e Deus não chamou. Quer dizer, aquela igreja provava, vamos ver se realmente Deus chamou essa pessoa para o ministério. Então, são características importantes que nós devemos manter. Trabalho, perseverança no trabalho, não aceitar homens maus e também não aceitar falsos líderes que queiram se introduzir se achando, no direito de liderar. Versículo 3.
E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Quer dizer, nessa posição de perseverança, eles também, nesse período de perseverança, eles passaram momentos difíceis. Suportaste as provas, quer dizer, momentos difíceis, nós somos provados. Se a gente persevera seguindo a Jesus ou se a gente desiste. Tem gente que tem problemas, sei lá, familiares e desistem de Jesus. Estou passando muita luta com a minha família, eu não quero mais andar com Jesus. Ou está passando prova na área, sei lá, na área de trabalho, está muita dificuldade aqui, eu vou deixar de estar com Jesus, né? Então, são pessoas que suportaram provas e por causa do meu nome e não te deixaram esmorecer. Quer dizer, não enfraqueceram. É interessante que essa prova foi por causa do nome. Amados, quando a gente segue o nome de Jesus, a gente segue a pessoa de Jesus, a gente começa a ter um comportamento que talvez muitas pessoas não gostem. Pessoas que mentiam, que caminhavam contigo, você agora não fala mais mentira, então as pessoas, então eu não quero mais andar com você porque você parou de falar mentira. E a gente sempre falava uma mentirinha para lá e para cá. Então, nessa hora, você é aprovado. Ou quer andar com a sua amizade que só fala mentira, ou que você faz coisa errada, ou você agora, não, já que ele não quer mudar, eu vou andar aqui com Jesus. Então, é esse tipo de prova, né, Jesus ressaltou como algo positivo na igreja. Como a igreja nos estimula a isso? Então, a gente precisa nos estimular realmente ao amor e às boas obras. Como é importante ser igreja, não é? Mesmo que através de um vídeo, né? Mas a gente vai vencer isso aí, ok? Verso 4. Agora a história inverte. Vamos lá. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, queridos, preste atenção, ele estava dizendo uma coisa que precisa ser corrigida. Que essa pessoa, olha, essa igreja trabalhava, essa igreja não suportava homens maus, essa igreja mantinha-se ali seguindo a Jesus, mas ela tinha abandonado as práticas das primeiras. Quais são as práticas das primeiras obras? Não sei se todos vocês passaram por uma casa-luz, passaram por um discipulado, passaram por uma orientação básica. Qual é a orientação básica? Primeira coisa que nós temos que ter é uma vida de oração, de falar com Deus. Acreditar que Deus está presente, que Deus ouve a nossa oração. A nossa vida de oração acende o nosso espírito. Essas são as primeiras obras. A segunda coisa importante que nós temos que manter como primeiras obras, poxa, se eu quero falar com Deus, eu quero conhecê-lo. Então, como é que a gente conhece a Deus? Qual é a vontade de Deus? É a leitura bíblica. Quando a gente começa nas primeiras obras, as primeiras obras estão ligadas também à nossa leitura bíblica, de ler a Bíblia. Então, orar, ler a Bíblia, são as primeiras obras. Terceira de primeiras obras, né, das coisas básicas do Evangelho, que é buscar o quê? O meu posicionamento em relação àquilo que Deus fala que é certo e o que é errado. Porque quando a gente fala com Deus, a gente vai, poxa, eu preciso conhecer melhor Deus, vou ler a Bíblia. E na Bíblia ele te diz o que é certo e o que é errado. E o que é isso? É desejo em acertar. O que é isso? É buscar a santidade de Deus. Essas são as primeiras obras. Tem muita gente que quer pregar, mas não ora. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus no sentido de falar de Jesus para outras pessoas, mas não lê a Bíblia. Tem muita gente que quer ser perseverante, né, na igreja e falar com as pessoas, falar das coisas de Deus, mas não se santifica. Então veja, quando ele falou antes que nós éramos perseverantes, então há coisas que a gente era perseverante. Não gosto de homem mau, não gosto. Tudo bem. São coisas de obras que nós realizamos. Mas as coisas primeiras que te faz saber o que é certo e o que é errado é a leitura bíblica, a vida de oração, o posicionamento do que é certo e do que é errado.
Sabe, amados? Então nós muitas vezes falamos muito, que Jesus está nos corrigindo, às vezes nós falamos muitas coisas para outros e esquecemos que tudo começa nas primeiras obras em minha pessoa, na minha própria pessoa. Eu preciso ser uma pessoa de oração, de santidade, de leitura bíblica, para depois eu querer ensinar outros e querer lutar contra os homens maus e querer... Entende isso? Então Jesus está corrigindo, amados. Porque quando se fala muito em pandemias, guerras, conflitos, né? Homens querendo nos dominar, o anticristo querendo dominar as nações, Satanás querendo vir. A gente vê tudo isso e fala, não, vamos para a guerra. Vamos posicionar. Agora, com isso tudo, Jesus nos chama a atenção para não deixar as práticas das primeiras obras, que alimentam o nosso espírito, que faz de nós pessoas com autoridade para realizar coisas com Deus. Sabe? Deus, ele realiza as coisas com os seus servos. A Bíblia diz, né, Deus falou assim, eu não vou fazer nada na terra sem antes dividir com os meus servos, os profetas. São homens que andam com o Senhor, mas são homens que mantêm a sua vida íntegra, porque estão andando com Deus Santo. Então, amados, no meio de tanta preocupação, no meio de tanta pandemia, no meio de tantos conflitos, nós vamos estudar coisas aqui alarmantes. Meu Deus, o mundo está dominado, Satanás quer dominar os homens, quer quebrar as nações, quer fazer o controle, quer colocar a marca 666 na mão direita, na testa dos homens, quer realmente matar os cristãos. Isso tudo a Bíblia revela. Mas Jesus está falando que nós vamos com o Senhor vencer tudo isso, mas Ele quer que a gente corrija a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo da palavra, a nossa vida de santidade. É isso que Ele está falando. Ok? Se deu ok, manda um ok, um likezinho aí para a gente saber. Depois eu vou abrir para perguntas aqui no WhatsApp. Muito bem. E ele diz mais, se você não se consertar nisso, virei contra ti e moverei no teu lugar o teu candeeiro. Olha só. Então, a igreja tem que ser um local de luz, de revelação. Se a gente anda sem uma vida com Deus, a gente vai perdendo o brilho. Quer dizer, a igreja vai ser movida de um local onde devia estar cheio de luz, vai caminhar para uma situação sem revelação de Deus. Verso 6, vamos lá. Tenho, contudo, a teu favor, presta atenção nisso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaíta, Nicolau, era um homem que queria introduzir na igreja, quer dizer, estava introduzindo certas práticas de libertinagem. Ele era meio libertino, sabe? Pode qualquer coisa. Né? Os namoros, aí pode ser namoros, não precisa ser tão santos namoros. E essa expressão nicolaítas também aparece em Apocalipse 2, versículos 14 e 15. Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que diz aqui. Apocalipse 2, aqui já é uma outra igreja. Mas aparece nicolaítas também. Apocalipse 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que era um profeta que vendia suas profecias, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem, olha só, comerem coisas sacrificadas a ídolos, idolatria, e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então a gente vê que os nicolaítas eram uma facção dentro da igreja que meio que eram libertinos. Não tem problema comer comida de ídolo, se envolver com outras questões sexuais sem ser fora do casamento. Então isso
Deus chamou a atenção. Então, amados, a igreja local, nós temos que ter muito cuidado com isso. Essas práticas libertinas, faz o que quer, não se sujeita às autoridades dos pastores, vou lá, vou fazer, faz tititi, faz qualquer coisa e não busca conselho de autoridades. Quer dizer, essas práticas libertinas, né? Vou quando eu quero, volto quando eu quero, faço o que eu quero. Essas coisas Deus mandou corrigir para que a gente possa passar por esse período difícil bem ajustado. E aí ele termina no versículo 7, dizendo o seguinte, uau, já passou a horário, hein? Quase 15 para as 9, nem vi a hora passar. Quem tem ouvidos, ouça, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espera só um minutinho. Tá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, ele diz que no final, os vencedores, eles vão realmente poder viver com o Senhor e se alimentar da árvore da vida. Ok? Então, essa primeira carta mostra que Deus vê as nossas qualidades e nos ama corrigindo áreas para que a gente não caia em erros. Ok? Eu vou ler mais 3 versículos, porque eu queria entrar num assunto que eu vou falar na segunda-feira, mas eu queria já entrar nesse assunto assim suavemente. A segunda carta a Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículos 8, eu vou ler até o 9. 8 e 9. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, veja, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova e terem tribulação, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então ele fala aqui para essa segunda igreja momentos difíceis que eles passariam a enfrentar até a morte física aqui. Seria uma tribulação de 10 dias. Então, Jesus dá uma palavra de consolo, que ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ele poderia sofrer o dano da primeira morte, ser perseguido e ser até morto. Mas o dano da segunda morte, o que é a segunda morte? É ser lançado no inferno. Essa é a segunda morte. Quando é lançado, né, no lago de fogo. Mas ele dá essa palavra de consolo, que esse que foi perseverante até a morte, pode até passar pela morte, mas há uma promessa que ele não ficaria na morte, ele não ficaria no segunda morte, né? Muito bem, essa aqui é uma carta dura, uma carta difícil, um alerta que muitas pessoas iriam passar por essa tribulação, não é? Seriam perseguidos, um momento difícil. Mas eu não queria entrar nesse ponto exatamente. Mas eu queria esse alerta que ele deu no versículo 9. Apocalipse 2, 9, diz o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quer dizer, fisicamente, monetariamente, eles poderiam ser pobres, mas eles eram ricos, porque eles tinham dignidade, porque eles eram espirituais, né? E mais, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa expressão sinagoga de Satanás aparece 2 vezes no livro de Apocalipse.
Aparece aqui e aparece no versículo 9 do capítulo 3. Né? No capítulo 3, versículo 9, é a mesma coisa. Apocalipse 3, 9 diz o seguinte: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Só aparece esses dois versículos no livro de Apocalipse, sinagoga de Satanás. E ele diz que essa reunião, essa sinagoga de Satanás era constituída de homens que se declaravam judeus e não são. Essa expressão me chamou muita atenção, né, de judeus, pessoas que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque eu entrei nesse assunto muito devagarzinho, segunda-feira, sobre a questão de pessoas que um dia adotaram o judaísmo. E eles se achavam, vamos dizer assim, né, por ter adotado o judaísmo, que eles agora seriam, tem até uma expressão na história, que uns se considerava a 13ª tribo de Israel. Israel são 12 tribos, né? E um grupo de pessoas se achavam agora, adotando o judaísmo, que se achavam a 13ª tribo de Israel. Então, amados, no livro de Apocalipse, ele dá uma dica aqui para que a gente entenda até onde vai chegar lá na frente no livro de Apocalipse. Na segunda-feira eu ministrei sobre isso, que a cidade de Jerusalém seria uma cidade levantada por um sistema. O anticristo iria, não vou dizer o anticristo, mas um sistema chamado na Bíblia de besta, iria sustentar por um tempo todo esse conceito sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém realmente foi levantada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi levantada, e eu falei na segunda-feira que foi a causa dos judeus teve muita interferência política que não agradava a Deus. Eu queria dar uma explicação sobre isso, eu vou falar isso de novo na segunda-feira. É mais ou menos assim, por isso que é um assunto delicado, e eu quero trazer com isso um alerta, por causa desses versículos aqui, a sinagoga de Satanás, pessoas que se dizem judeus e não são. Jesus alertou sobre isso. Se ele alertou, a gente precisa olhar bem. E a gente pode olhar pela história, a gente começar a entender melhor a história. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pensa na causa, por exemplo, eu estava dando um exemplo aqui, a causa dos nordestinos, levar água para o Nordeste. É uma boa causa? É uma excelente causa. A seca no Nordeste. Vocês, como brasileiros, né, nós como brasileiros, vemos há quantos anos se faz tanta história para se acabar com a seca no Nordeste. Mas todos vocês sabem disso. Quando a gente fala, por exemplo, que nesses anos todos houveram muitos políticos que ganharam muito dinheiro com essa história de levar água para o Nordeste, eu não estou dizendo com isso que eu não gosto de nordestino. Eu só estou dizendo que nesta causa lícita de mandar água para o Nordeste, muita gente ganhou dinheiro nessa história. E mais ainda, por ser um tema assim agradável aos olhos dos homens, muitas pessoas que nós sabemos que são mau caráter mesmo, que adotaram essa situação, que adotaram a causa dos nordestinos, de levar água para o Nordeste, de uma forma ou de outra querem criar, vamos dizer assim, um bloco só de pessoas. Não, todos nós devemos nos unir a favor da causa de levar água para o nordestino, água para o Nordeste.
É exatamente essa situação de que pessoas meio que vão se deixar ser levadas por conversas de políticos, de conversas de lideranças, de não, vamos nos unir para a gente assim atender uma necessidade que é a água para o Nordeste. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho uma causa muito importante, luto por essa causa, para levar a água para o Nordeste, mas eu não vou me unir com outras pessoas que eu sei que têm um caráter errado. Entendeu isso? É isso que Jesus está nos alertando. É por isso que ele abriu o capítulo 13 do livro de Apocalipse, o capítulo 14, o capítulo 17, o capítulo 18, depois você leu, eu ainda não entrei no capítulo 18, que há um alerta para a igreja. Porque hoje, quer dizer, por muito tempo na igreja se falava muito na Israel. Olha, Israel tem direito a ter sua terra, assim como falei, né? Os curdos lá do Iraque também têm direito a ter suas terras. Todo mundo tem direito a ter suas terras. Agora, o que Jesus está nos alertando é cuidado, que em cima de uma causa nobre, há muitas pessoas que abraçam certas causas nobres com interesses de ganhar dinheiro. São pessoas malignas, interesseiras, e que por um sentimento que gera em torno de um grupo grande, né, uma união de muitas pessoas por uma causa, acabam meio que, vamos dizer assim, se disfarçando ali como pessoas boas. E Jesus está nos alertando sobre isso. Porque esses dias, amados, nos últimos dias, a Bíblia diz que o anticristo iria, se possível, até seduzir os cristãos. Que o anticristo iria, se possível, seduzir. E a Bíblia diz lá em Daniel, eu estudei isso, se não me engano, no segundo ensino sobre essa causa, sobre esse assunto, que o anticristo, com lisonjas, iria trazer para perto dele os desviados da aliança, as pessoas desviadas, as pessoas que não têm uma vida clara com Deus, uma vida meio que superficial, quer dizer, iria meio que abraçá-los com palavras de lisonjas, com palavrinhas assim de querer agradar. Então, eu estou querendo desmiuçar um pouquinho mais daquilo que eu falei na segunda-feira, né? Porque eu falei um pouquinho sobre isso, assim, por alto, e a gente vai falando devagarzinho por causa das palavras, estamos numa rede pública, estamos no Facebook, né? Mas trazendo, né, um ensinamento para nos alertar sobre esse tempo. Então não é porque tem o nome Israel que tudo é perfeito, que tudo é de Deus, que tudo é santo. Jesus nos alertou aqui que haveriam homens, e isso aconteceu na história, homens adotaram o judaísmo, se dizendo judeus e não são, porque não são da raça, não vieram de lá, da descendência, mas abraçaram a causa, porque é uma causa que realmente mexe com muitas situações mundiais, e agora, nesses últimos dias, essa questão da causa de Israel, a causa de Jerusalém, a causa, né, toda envolvendo a questão da terra, do templo e assim por diante, a gente tomar muito cuidado com tudo isso. Eu não estou dizendo aqui para você ser contra nenhum judeu, eu não sou antissemita, a gente toma muito cuidado com isso. Não sou contra, né, nenhum povo. Eu só estou dizendo que no meio de uma boa causa existem pessoas interesseiras, e a Bíblia e o livro de Apocalipse alerta sobre isso. Diz que pessoas que se dizem judeus e não são uma tremenda sinagoga de Satanás. Você vai entender que a partir daqui, essa expressão sinagoga de Satanás é muito séria. Porque certos grupos, vou dizer uma coisa séria aqui, amados. Tem certos grupos que adoram aquele chifrudo? Já viu aquele chifrudo? Tem pessoas que adoram aquele chifrudo, sabe? Não vou nem dizer o nome, que está em rede aberta. Essa religião que adora o chifrudo
estão infiltrados em muitos desses movimentos que eu estou dizendo aqui. Eles estão infiltrados até o tampo. A Bíblia chama de sinagoga de Satanás. Não está falando de sinagoga de desviados. Está falando de sinagoga de Satanás. Existem grupos, vamos dizer assim, grupos secretos, que tem cara de cordeirinho, mas que estão fazendo para aquele chifrudo as piores coisas do mundo, como, por exemplo, sacrifícios de crianças. Não posso nem falar essa palavra, tem que se botar só CR, né? Não posso nem dizer a palavra inteira. CR, entendeu? CR, aquilo que a gente pega no colo, sabe? Então, amados, o livro de Apocalipse, ele mostra uma grande conspiração que tenta abraçar até os cristãos, que tenta abraçar, que tenta levá-los todos para uma vala tão terrível. Há um alerta muito grande. Então, coisas foram penetradas para que muitos cristãos percam a sua dignidade, se veem envolvidos, se envolvam com práticas erradas, e quando vão ver, elas não podem nem mais sair de lá, porque já se venderam para certas situações. Já não tem autoridade, já não é um povo, sabe, santo, já é um povo contaminado, com práticas libertinas como os nicolaítas, como outros que adoravam uma outra deusa ali no meio. Quer dizer, essas coisas todas, porque quando você perde a sua dignidade, a sua autoridade, Satanás vem e bate, Satanás vem e oprime, Satanás vem e destrói, vem para matar, roubar e destruir. Então, se um povo que deveria ser um povo que se chama pelo nome do Senhor está enfraquecido, e num último momento, como nós estamos vivendo nos últimos dias, onde o inimigo vai querer unir a religião e o governo, quer dizer, unir numa coisa só, se não houver um povo santo para realmente fazer frente, para ter autoridade para falar coisas, para profetizar, para trazer verdades eternas nesse tempo, vai ficar muito difícil. Tem muita gente que não consegue resistir porque a sua vida não é mais digna. Não tem dignidade a sua vida. Não tem autoridade para falar. Sabe, amados? Então, é isso que está acontecendo. Uma cultura satânica está dominando a Terra. É claro que agora está tudo meio que parado, esses assuntos, né? Por causa da questão da saúde. A questão da saúde parece que só tem esse assunto. Parece que ninguém mais tem nenhum outro problema, a não ser o problema da saúde, né? Quer dizer, quando tem um assunto na mídia, só se fala em saúde, saúde, saúde. Mas outras coisas se passam por debaixo dos panos. Como, por exemplo, agora eu vou entrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tenho mais alguns minutinhos. De como governar daqui para diante. De como é que se governa, por exemplo, um mundo inteiro em crise. Você sabia que os principais presidentes da República estão pedindo uma liderança mundial? A rainha da Inglaterra, o presidente da Alemanha, o presidente da França, o próprio presidente dos Estados Unidos está entregando, de uma forma ou de outra, para uma organização cuidar dessa situação da saúde. Esses presidentes estão pedindo alguém para tomar conta do negócio. Nesse exato momento. Se fala muito em saúde, mas existem acordos acontecendo hoje que depois que passar essa fase da questão de epidemia, o mundo vai estar numa crise econômica muito grande. Hoje se fala, né, os nossos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, se fala muito em controle, controle da saúde, tendo que prender, a levar as pessoas a se acostumarem a serem tolhidos da sua liberdade de andar. Amados, quando é que você já se viu assim, tolhido de sair da própria casa? A gente só aceita isso, sabe por que a gente aceita isso? A gente só aceita isso por causa do medo de ser contaminado. Mas se fosse numa outra época, nenhum governo poderia meter tanta força em dizer não saia da sua casa. Em outras palavras, nós estamos presos nas nossas casas. Quer dizer, quando é que você pôde aceitar isso? Você só pode aceitar porque dentro de nós há um medo pela questão da contaminação. Então,
esse momento é muito propício para certas leis de domínio, de controle, serem introduzidas. Nesse tempo, o nosso próprio governo brasileiro, nosso ministro da Justiça já assinou situações, decretos, que vai acima de certas condições, de ter o governo ter autoridade, de chegar lá e prender, mandar prender nossos próprios ministros. Então isso está sendo feito meio que às pressas, e as pessoas só falam a questão da saúde, mas muitas coisas estão sendo feitas paralelamente. Organizações, por exemplo, o nosso governador de São Paulo fala sobre, já fez um trato com as operadoras de telefonia. Para e pensa. Já fiz um acordo com as 4 principais operadoras de telefonia. Aí você vai entender por que tanta preocupação com a velocidade da internet. Porque todo mundo vai ter que ser cadastrado, muita informação. Tem muita informação. Então a nossa internet ela não suporta tanta informação. Vai ter que ser uma internet mais forte. E nós sabemos que a internet mais forte ela produz doenças. A frequência das micro-ondas, isso já é muito falado na Europa, na Inglaterra principalmente. As árvores ao redor dessas antenas, dessa internet mais rápida, elas estão morrendo. Olha a situação. Então muitas coisas estão sendo colocadas no mundo, né, mas meio que passando rapidamente, porque o mundo está pensando a questão do vírus. Deixa eu ler um texto da Bíblia para você aqui, capítulo 11 do livro de Apocalipse. Desculpem, capítulo 9. Isso aqui é só uma suposição, não estou dizendo que exatamente é isso. Apocalipse 9, versículo 7. Diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Essa aqui é a quinta trombeta. Se fala de alguma coisa que saiu. Como é que saiu? Versículo 1 e 2 diz o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quer dizer, houve um alerta e houve autorização para que foi dado a chave do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saíra do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também na fumaça saíram gafanhotos para a terra. Versículo 5. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. É um tempo curto, durante 5 meses. Foi uma epidemia de 5 meses. Quer dizer, que não matassem. A gente sabe que esse vírus em si não mata. A gente sabe que esse vírus em si agrava problemas respiratórios. E quem tem problemas respiratórios, quem tem problemas com outros problemas, são pessoas, essas sim, acabam falecendo, não por causa desse vírus que está solto aí, mas pelo agravamento de outras doenças. Os atormentasse durante 5 meses. E é interessante que esse vírus tem uma coroa, né? E lá no versículo 7 diz que a sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Tem muita gente que diz que essa característica, isso foi a quinta trombeta, porque a sexta trombeta fala de guerras, versículo 18, Apocalipse 9, 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Então fala de guerras, de epidemias e de envenenamento, enxofre, envenenamento, fumaça, né, coisa no ar, e fogo, consequências de guerra. Então, quer dizer, depois de uma crise de saúde que quebrou os países, que está quebrando os países, nós sabemos que os países estão se quebrando,
com esses meses parados. A sexta trombeta viria, né? A trombeta fala de um alerta, que seria mais um sinal que viria uma grande guerra, ou guerras muito fortes. Então, eu estou só dizendo que as pessoas pegam esses textos, trazem esse texto e começam a ver que o que está acontecendo é muito propício para gerar esse tormento na vida das pessoas. Eles foram atormentados durante 5 meses, as pessoas ficam meio que nervosas, meu Deus do céu, não matava, mas gerava tormento nas pessoas. A Bíblia diz que muitos desejariam até a morte, mas haveria um tormento na vida durante 5 meses. Então seria um alerta dessa fase em que os homens passariam um tormento durante 5 meses. E a sexta trombeta é um outro alerta, que viria uma grande guerra, que viria uma grande matança, que viria grandes conflitos. Isso antes da última trombeta, que é a sétima trombeta. A sétima trombeta fala do arrebatamento. Mas a sexta trombeta seria essas guerras que viriam logo em seguida a um período de 5 meses. Quando eu falo logo em seguida, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos. Eu estou falando que na sequência, o grande sinal viria depois de 5 meses de tormento aos homens, haveria essa próxima sequência, o próximo sinal, não sabe se daqui a um mês ou 10 meses, o próximo sinal seria guerra. Então, quando a gente vê o comando dos Estados Unidos entrando para bunkers, que é abrigo antiaéreo, que é abrigo para guerras nucleares, a gente fica pensando nessas coisas, né? Estou aqui compartilhando porque eu estou diante de uma igreja e eu não quero deter essas informações só para mim, também não quero alarmar ninguém. Só estou dizendo que Jesus falou que haveria um sistema, que esse sistema envolveria até pessoas que iriam se autotitular judeus e não são. E que se você ler o capítulo 17 e 18, não dá tempo, isso aqui é para segunda-feira a gente vai falar, capítulo 18, você vai ver o quanto essas pessoas ganharam de dinheiro, quanto essas pessoas, né, venderam a sua própria alma. Está no capítulo 18 do livro de Apocalipse, leia depois dessa live, capítulo 18, veja o que aconteceu por debaixo dos panos. Mas haveria essa queda, haveria essas guerras terríveis e haveria uma queda na própria cidade, lá haveriam terremotos, haveria uma situação muito ruim e que as nações iriam ficar pasmadas com o que iria acontecer, porque esse sistema da besta não vai se sustentar por muito tempo. Depois da trombeta, haveria um juramento de Deus que o tempo seria rápido. E esse tempo são 7 anos. 7 anos, não são 7 meses, não são 7 dias. São 7 anos. Mas até ruir o sistema do anticristo, levaria 7 anos. Para Deus seria um tempo rápido. Já é um alerta para o povo, para que eles entendessem que seria rápido. Rápido, 7 anos. Então, amados, estou apenas lançando isso tudo para a gente ver que Deus alerta a igreja a ter perseverança e se alinhar. Ninguém vai chegar diante de Deus. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Está falando de vida eterna. Agora, enquanto estivermos aqui na terra, nós também devemos ser alertados e saber lidar. A gente não achar que daqui para diante vai ficar tudo mil maravilhas. Nós já estamos vendo, somos pessoas inteligentes, que os próximos meses vão ser difíceis por causa da crise econômica que já está sendo implantada na Terra. O mundo inteiro já está começando a entrar em crise. No Brasil, qual é o PIB do Brasil? Já esqueci qual é o PIB do Brasil. Mas o Brasil já gastou R$500 bilhão e já estão até falando para emitir moeda. Quer dizer, emitir moeda significa inflação. Quer dizer, os outros países também estão falando. Eu ouvi gente da Alemanha falando sobre isso. Os países mais ricos do mundo falando sobre isso. Então essas coisas, né, a gente é inteligente. Se Deus não fizer um grande milagre, pelo curso natural nós vamos entrar numa recessão mundial. Então Deus nos alerta sobre isso. Jesus, no livro de Apocalipse, nos chama a atenção sobre isso. Para que a gente possa passar por esse período com segurança, sabe, se segurar em Deus, saber ter inteligência,
para não se perder e não entrar no desespero, não saber para onde está indo. A salvação está vindo, Jesus está voltando, mas enquanto ele não volta, nós sabemos lidar com tudo isso. Amém, amado? Eu sei que entrei em outros assuntos assim, né? Eu quero abrir aqui para perguntas. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Está aqui no meu WhatsApp. A Sandra está dizendo que está caindo na internet o tempo todo. Tem assistido nessa segunda passada. Erro ao carregar. Mas vamos lá, vamos avançar. A Sandra Bastos. Olha aí, Sandra Bastos. Ok. Quem mais mandou aqui? Olha o irmão Luiz. Estou assistindo, mas para mandar mensagem tem que sair no Face. Então não vou mandar mensagem para prestar bastante atenção lá no Face. Ok. Já ficou firme, Sandra? Muito bem. Olha aí, o pessoal está mandando aí. A Gisela, né? Estou assistindo sempre. Aí, Gisela, está sempre assistindo. Quem mais está falando aqui? A Beth. Estou acompanhando de segunda. Muito bem, Beth. Olha aí. O pessoal está mandando. Manda depois, quando terminar, as dúvidas, né? Manda alguns comentários. Olha aqui o Gilberto. Esse aqui é o Gilberto, né? Deixa eu ver aqui. Gilberto. Passaremos pela tribulação? Bom, a gente está pelo menos passando pelo princípio das dores, né? Pelo princípio das dores. Então entenda o seguinte, Gilberto. Isso é uma boa pergunta para todo mundo. Já me fizeram essa pergunta. O livro de Daniel fala de uma semana dividida em duas etapas. Em Tessalonicenses, se não me engano, capítulo 5, fala da falsa paz, que é os 3 anos e meio. Na última semana da grande tribulação, ela é dividida os 3 anos e meio como falsa paz. E os 3 anos e meio seguintes é a grande tribulação propriamente dita. Essa falsa paz, ela termina quando as 2 mártires do capítulo 11 do livro de Apocalipse são mortas. E ao toque da trombeta, naquele momento, e Deus chama elas são arrebatadas aos céus. E haverá um grande terremoto aqui. E no final da grande tribulação haverá um segundo grande terremoto. Então, esse período de falsa paz, as 2 testemunhas vão profetizar durante 3 anos e meio em Jerusalém. Mas o mundo inteiro também vai estar. Então, quer dizer, eu vejo que nós vamos passar por essa falsa paz. Essa é a minha interpretação. E vai ser difícil saber quem é o anticristo. Eu não sei quando é que o anticristo vai ser revelado, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses que o homem da iniquidade será revelado quando for retirado quem o detém. O anticristo pode ser qualquer homem. A questão em si, o livro de Apocalipse revela que o problema não é o anticristo, o problema é a besta, é esse sistema chamado besta, de 10 cabeças e 10 chifres. 10 cabeças são 10 governantes, que têm seus governos, que têm seus países. E os 10 chifres são 10 reis que não têm seus países. Quem tem essa estrutura de ter presidentes e não ter país é a ONU. A ONU, ela tem líderes que falam na ONU. Mas a ONU não é um país. A ONU é uma estrutura que foi organizada antes, a Liga das Nações, né? Depois que mudou para a ONU. Né? Antigamente era a Liga das Nações. Depois da Primeira Guerra Mundial foi feita a Liga das Nações. Se eu não me engano na história, tanta informação. Depois mudaram para a palavra ONU, porque a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas volta lá. A questão é a estrutura da besta. Vai ter um cabeça chamado o Anticristo, mas a estrutura da besta é uma coisa e o Anticristo é uma outra coisa. Se funde porque ele vai ser o líder da estrutura. Mas pode ser qualquer homem. A questão é a estrutura que está sendo formada de domínio sobre as nações, que é chamado de besta. Então essa estrutura já está sendo formada. Então, se nós já estamos passando aqui nesse falsa paz aqui, quer dizer, eu vejo que essa falsa paz vai ser um grande acordo que vai ser feito de paz entre judeus
e palestinos. Muitos homens tentaram esse acordo de paz. Muitos homens. E nós sabemos que não foi bem sucedido, mas qualquer homem ali que tentar acertar esse acordo de paz entre judeus e palestinos vai ser assim, muito admirado. Então pode ser qualquer um, pode ser um presidente, pode ser um cara que não é presidente. Você vê o genro do Trump, alguns meses atrás ofereceu um acordo de paz. Não sei se você soube disso, Gilberto. Ou se vocês todos estão assistindo, quem soube disso, escreva para mim. Há bem poucos dias, o genro do Trump, casado com a filha dele, ofereceu um acordo de paz. Então, há muitos homens tentando esse acordo de paz. Por isso que ninguém sabe quem é o anticristo. Mas a estrutura está sendo formada. Então eu não vejo que a gente pode até ver homens que estão aí se despontando, esse acordo de paz, mas a trombeta toca, interessante, quando as duas testemunhas, ali há um chamado, venha para cima, e entra o capítulo 19, que aí entra da última trombeta. 19? Não, peraí. Entra o capítulo, não, ainda o capítulo 11 ainda fala da última trombeta, 19 é outra coisa. Então, amados, eu vejo que a gente pode estar passando pode chegar até essa falsa paz. Mas até lá a coisa já está feia, né? Até chegar essa falsa paz, esse acordo de paz entre judeus e não judeus, ou como é que é, judeus e os palestinos, a coisa está feia. Então a gente chama que nós estamos no princípio das dores, né? No início das dores. Existe no início das dores a falsa paz e a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Não sei se eu enrolei, eu teria que mostrar aqui num desenho, né? Mas é mais ou menos isso. Ok, Gilberto? Olha o Cícero aí. É isso aí, Cícero. A fé em Deus é o único caminho. Nesse tempo, a Bíblia diz, né? Quem está conosco no meio da tribulação, né? O Senhor é conosco no meio da tribulação, né? É o Senhor que nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor que nos fortalece. No momento que seremos confrontados, nós devemos ser fortalecidos no Senhor, né? Tem até minha irmã aqui, mas a minha irmã não está inscrita no grupo. A minha irmã está mandando vídeo aqui. Amém, amados? Quem mais tem alguma coisa a colocar? Manda aqui, manda no WhatsApp aqui, ou manda no próprio Face, não sei se no Face mandaram alguma coisa aqui. Eu vou olhar. Vê a Elizabeth no seu Face. Mas tá, você não está usando ali não, né, Ju? O seu, né? O teu está carregando. Muito bem, amados. Então, hoje foi assim, eu quis mostrar que o livro de Apocalipse ele é completo. Ele ajusta a igreja. Ele já começa ajustando a igreja. A gente tem que estar ajustado. Pergunta para você está ajustado? Você está ajustado para passar tudo isso? Como é que está a sua santidade, suas finanças, seu casamento, criação dos seus filhos? Você está ajustado? Essa é a nossa missão. A gente nasceu para gerar família, para gerar, né, filhos, encher a terra, não é isso que lê lá no livro de Gênesis? A gente tem que passar a cultura do reino para a terra. Essa é a nossa missão. Então isso tudo tem que estar ajustado. Porque quando a igreja está ajustada, ela vai ser uma resistência para toda essa estrutura que o anticristo, ou melhor, que Satanás, não é nem anticristo, é Satanás está levantando na terra. Satanás, ele levanta essa estrutura. Eu falei um pouquinho de estrutura aqui de governo, na semana passada, vou só citar ela, né? Aqui embaixo, ao povo, está acima do povo, as empresas. Já viu como é que as empresas, às vezes, elas servem aos negócios do Império das Trevas? Não estou dizendo que todo empresário, eu não estou dizendo isso, estou dizendo que a estrutura das empresas também são mexidas. As estruturas das empresas têm uma influência grande. O que é produzido, a ciência, já viu como é que é a ciência? No livro de Romanos, eu vou falar de ciência aqui rapidamente. No livro de Romanos, capítulo 1, fala que Deus abomina os homens que detêm a verdade pela injustiça. Há muita ciência, muitos cientistas que sabem que o que é falado nas escolas não é certo. Mas eles detêm a verdade. Eles não passam a verdade. Eles seguram a verdade. Porque tem interesses, entendeu? De empresas, de coisas. Então isso tudo é meio que sigiloso.
Então existe esse comando, né? O que as empresas produzem é o que mexe com as pessoas aqui embaixo. Agora, acima das empresas tem o quê? Os governos, os presidentes da república, né, que dirigem tudo isso. Não estou dizendo que todo presidente é corrupto, estou dizendo que é uma cadeia de autoridade. Quem é que está acima dos presidentes? Quem é que manda o presidente ir para lá e para cá? Quem detém dinheiro. Quem é que detém o dinheiro? São os bancos. Os bancos estão acima dos presidentes. Já reparou isso? Os bancos, o Banco Central é o único só sistema financeiro que detém, né, autoridade até sobre presidentes. Quem segura o dinheiro, segura tudo. Agora, quem é que está acima dos bancos? São as organizações de inteligência. As organizações de inteligência, né, o sistema de inteligência dos países, estão acima dos bancos. Porque eles têm que ter conhecimento de tudo para mexer com o dinheiro. Quem é que está acima do sistema de inteligência dos países? São as organizações secretas. Aí entra um campo terrível. As organizações secretas. Tem gente que até se enfilia a essas organizações secretas, mas só quem está no topo das organizações secretas é que começa a manipular essas coisas. E em cima das organizações secretas, quem é que está? Quando a gente estuda um pouquinho sobre organizações secretas, a gente vai perceber que há rituais dentro dessas organizações secretas. Há sacrifícios até de pessoas dentro dessas organizações secretas. Quem é que está acima das organizações secretas é o próprio, aquele que tem, né, 2 chifrinhos. É ele que está acima, é o príncipe desse mundo. Então, nessa cadeia, né, de organização, as pessoas aqui embaixo, né, são manipuladas. Então, tudo isso, se algum presidente, se algum banqueiro, né, se levanta para quebrar essa estrutura, ele é perseguido, ele é morto. Isso é público, né? Uma vez aquele que morreu, o presidente da República que morreu com um tiro na cabeça, foi o Kennedy, não foi? Que morreu com um tiro na cabeça. Uma semana antes ele tinha falado sobre isso, que ele deveria falar sobre as organizações secretas. No mês seguinte, na semana seguinte, ele morreu com um tiro na cabeça. Quem quiser se levantar contra essas estruturas, passa perigo. Amém, amados? Então a Bíblia fala sobre o sistema da besta. Não quer dizer que todo mundo envolvido ali sabe o que está acontecendo. Só estou dizendo que Satanás, que é o cabeça, ele consegue manipular e vai criando o sistema da besta. Ei, meu amado. Quem mais mandou aqui? Deixa eu ver quem mandou aqui. Quem está mandando aqui direto é... Pastor, gostaria de falar sobre o projeto que o governo está fazendo, que se chama Merenda em Casa. As escolas estão mandando avisos para todas as famílias de cada escola da rede estadual e municipal para que os pais baixem o aplicativo PIC App. Acho que é assim. E com isso, o que eu sinto? Já é um domínio sobre a população através deste aplicativo. Os supervisores da educação estão todos os dias querendo saber de cada escola quantos pais foram avisados, por quantos pais retiraram o valor de R$ 55 por criança e quantos faltam para cadastrar e receberem o auxílio. Já reparou que vivemos na época do cadastro? Está todo mundo se cadastrando em qualquer coisa. Eles estão fazendo um grande cadastro mundial. Em cada país vai ter um cadastro único. Eles estão querendo até colocar uma tatuagem para manter um cadastro. Enfim, são famílias que já são inscritas no Bolsa Família e no cadastro único. Os outros que não são inscritos não recebem. Mais ou menos uma descrição do que está acontecendo. Projeto para 3 meses. Tá vendo? Aqui nossa irmã já mostrando que nas escolas públicas está acontecendo isso. Então, cadastro é difícil, né, a gente fugir disso, né? É difícil a gente fugir disso. Mas a coisa vai se avolumando porque o que acontece hoje, amados, que não aconteceu há muitos anos?
Porque hoje é um momento muito especial, é um momento singular. Essa palavra é muito popular, né? É um momento singular. O que está acontecendo de novo que não aconteceu nesses 6.000 anos? Foi criado o processador de dados. A nossa tecnologia hoje, a velocidade de processar dados é impressionante. O 5, com essa letra aqui, ó, o 5, né? Tem o 4, tem o 3, agora o 5, não posso nem falar essa palavra na internet. Ele tem uma velocidade quântica, não sei se você entende um pouco de física, né? Mas é uma velocidade impressionante. Então, é possível 7 bilhões de pessoas serem processadas nesse grande cadastro. Isso só é possível por esses dias. Está sendo liberado essa velocidade de processar dados. É por isso que é fácil hoje realmente você ter domínio sobre as informações de todo ser vivo na Terra. Agora, para chegar lá tem que ter cadastro. Todo mundo tem que se cadastrar. Então o cadastro vai vir dos cadastros, vai vir os aplicativos no celular. Então a tecnologia é muito propícia para essa besta poder se estruturar para ter domínio sobre todas as coisas. E nós, quando eu falo assim, a humanidade está cedendo ao domínio porque ela está com medo. A humanidade está com medo. Os homens estão com medo de se adoecer, por isso que os 5 meses de tormento, gerou um clima propício para todo mundo se cadastrar. Não tem os R$600 que nós vamos ganhar aí, pessoas que não têm cadastro nenhum, que não têm conta nenhuma, são os andarilhos, as pessoas que não têm nada na vida, eles estão cadastrando quem não tem nada, por R$600. Quem tem sua carteira de trabalho, quem já tem o seu trabalho oficial, já está cadastrado. Agora, e esses que andam na rua? Como é que se cadastra? Então o governo está dando R$600. Não estou dizendo que o governo está fazendo com malícia. Estou falando que as diretrizes que estão sendo dadas é tudo propício para um grande cadastramento. Agora, quem dominará esse grande cadastramento? Quem for bom, cuida bem do bom cadastro. Agora, quem for mal, vai fazer arruaça com esse grande cadastro. É isso que a Bíblia fala. O sistema está sendo formado. Quando se levantar um homem para todo esse sistema já preparado. Então, o pânico, o medo, o tormento das pessoas está levando as pessoas a abrirem mão de se cadastrar. Não vão se cadastrar, vão colocar tatuagem, vão colocar essa marca aqui, vão colocar esse chip. O negócio é para a nossa saúde, é para você ficar bem. Então, esse pânico está gerando um ambiente propício para tudo isso. Mais gente ali. Tem mais gente mandando aqui. Gilberto. Vamos ver aqui, Gilberto. As igrejas serão perseguidas após o mandato do presidente Bolsonaro, já que ele apoia os evangélicos? Então, a igreja é uma resistência na terra. Então, se a gente tem um governante, um presidente bom, graças a Deus por isso. Como eu falei, a igreja sempre foi perseguida. Herodes perseguiu a igreja sempre foi perseguida. Então, por isso foi importante votar. Agora, a gente sabe que o presidente da República, você está vendo lá, né? O presidente da República, não estou aqui defendendo A ou B, estou mostrando que o presidente da República hoje, ele também não consegue fazer muita coisa. Depende do Supremo Tribunal Federal. No Brasil é 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. O Brasil não é governado por um presidente. Ele é o representante da nação, mas existem 3 poderes. O presidente, ele é o líder do executivo, que executa ordens. Agora existe o legislativo, que faz leis, e o judiciário, que julga as leis formadas. Então você vê como é que é difícil o presidente da República. Poxa, não podia já resolver logo, mas tem que passar pelo Supremo, tem que passar por A, por B, pelos senadores, pelos deputados. São 500 e poucos deputados, são 81 senadores. Não sei quantos, né? É muita gente. Então, no meio desses tem uns infiltrados, tem uns caras que não têm amor ao semelhante, que vai impedir, que vai criar problemas. Então, é uma guerra muito grande, mas o sistema está sendo formado, o sistema da besta está sendo formado. Agora, só queria acrescentar que a Bíblia fala para orarmos pelas pessoas investidas de autoridade, reis, né?
no caso presidente, para que tenhamos vida de paz nessa terra, né? É o que a pastora Isabel está falando. Nós temos a palavra lá em Timóteo que nós devemos orar pelas nossas autoridades para viver tempos de paz. É isso que a Bíblia está falando. Não adianta criticar, tem que orar. Orar pelos governantes. Tem muita gente que fala mal da presidência, mas não faz uma oração, né? Isso. Então, nós estamos acostumados a reclamar. Nós temos que nos acostumar a orar. Orar pelas nossas autoridades. Isso. O irmão Cícero está falando aqui das seitas secretas. Eu não vou ficar falando o nome das seitas, né? Das organizações secretas, né? Para não chamar atenção para esses robozinhos que tem por aí. Mas uma dessas que você colocou aqui, a gente já conhece, né? Acho que todo mundo já sabe que tem algumas organizações secretas que já vivem há séculos, né? Sobre a face da Terra. E realmente é isso aí. Uma delas é essa aí. Ok? Tá bom a integração. Aí também o pessoal tá integrando aí. Vai colocando aí as perguntinhas aí. Deixa eu ver aqui mais. Tem mais alguém aqui? Muito bem. Muito bem. Então é isso, amados. Eu não quis trazer um assunto assim para meter medo. Só quis trazer esse assunto para que a gente comece a não ser tão inocente nessa época tão séria que nós vivemos. Mas, pastor, isso me mandaram fazer um cadastro. Irmão, é complicado. Você vai comprar um sapato na loja, o cara só te faz um cadastro ali, né? Cartão. Manda fazer um cartão de crédito. Tudo é cadastro, filho. É difícil sair desses cadastros, né? Então tem tudo isso. Então a gente tem que saber vigiar, saber lidar, por exemplo, o celular, né? O celular ainda é um sistema de controle, né? O celular... Aqui tem um celular na minha mão. Então a gente já viu claramente que o celular grava o que você fala, ele mesmo desligado grava as tuas palavras, sabia disso? Que o celular, ele tem um sistema que grava o que você está falando, mesmo ele desligado. Isso já é aprovado. Você repara que quando você faz alguma pesquisa aqui no celular, vou comprar uma porta, toda hora aparece propaganda de porta. Se você começar a falar certas coisas aqui próximo do celular, mesmo desligado, você vai ver que as propagandas vão sair aquilo que você sempre está falando perto do celular. Quer dizer, existe já um sistema de controle do celular. A única grande vantagem é que se você não quiser ser monitorado, é só jogar o celular fora. Mas ninguém sai sem celular, né? Agora, o grande, terrível momento vai ser quando eles quiserem colocar o celular dentro na sua mão, quer dizer, colocar o processador que está dentro desse bichinho aqui, colocar na sua mão. Aí não tem como, a não ser que você arranque a mão, né? Então, é esse nível de controle que eles querem chegar, né? Então é isso que está acontecendo no mundo. Então, amados, a gente não pode ser tão inocente, sabe? Esse assunto que eu nunca preguei tão assim, falando tanto, porque a gente tem muita gente nova na igreja, né? Vai aprender, mas agora que a gente está vivendo uma época assim, de grande movimentação, a gente tem que falar desses assuntos com mais detalhes. Vamos ler o Gilberto, vamos lá. Na sua opinião, a China criou, eu não posso falar a palavra, tem que ser País Vermelho, não pode falar esse nome, tem que ser País Vermelho. Então, queridos, essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque a Bíblia fala... Bom, como é que eu vou explicar isso? É assim, politicamente o que está acontecendo? Existe uma liderança que foi criada desde a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, é isso que eu posso falar ainda, né? Os Estados Unidos foi chamado para a guerra, exato que os Estados Unidos nunca entrou em guerra com a Alemanha e com a Itália, sabia disso? Quem bombardeou Pearl Harbor foi o Japão. E a guerra, os Estados Unidos entrou na guerra por causa do Japão, e ele declarou guerra. Caiu a internet, mas volta aqui. Quem chamou foi o Japão, que é melhor, o Japão que provocou, né? E os Estados Unidos nunca declarou guerra à Alemanha e à Itália, mas foi ao Japão. Mas ele se tornou um grande centro, quer dizer, tudo precisa de dinheiro. Então, os Estados Unidos foi levantado aqui ao extremo. Foi o país mais poderoso na Terra. Só que dentro da América tem os cristãos, né? Então agora precisa de alguém com muito dinheiro também, mas que não tenha tanto amor às almas. Um país ateu, que não tem temor a Deus. Então se levantou um grande dragão.
Já viu o símbolo lá desses países vermelhos? Já viu que é dragão? Se levou um outro muito rico, ninguém percebeu quanto ele enriqueceu. Sabe como é que ele se enriqueceu? Os países daqui montaram fábricas lá. O nosso tênis é montado lá nesse país vermelho. O nosso celular é montado lá nesse país vermelho. Quer dizer, se tornou uma grande fábrica e se enriqueceu demais. Agora eles vêm comprando tudo. E agora, para assumir a liderança do mundo, tem que derrubar isso aqui. Como é que derruba isso aqui? Então, por essa linha de pensamento, a gente pode pensar, poxa, realmente, se mandar uma guerra, como é que é? Guerra biológica, já viu? Armas biológicas. Já viu o que é arma biológica? Então, quando se manda arma biológica, são vírus, são coisas, radiações, essas coisas, guerra biológica. Se isso, né, veio desse país vermelho, mas é bem propício que tenha sido, mas são suposições, né? Tem mais? Muito bem, quem mais falou aqui? É isso mesmo, Cícero. Não é trazer medo, mas há mais orientação a manter a vigília. É isso mesmo, tem que ter vigilância. Não podemos ser inocentes nessas histórias todas, não podemos aceitar qualquer coisa. Precisamos realmente trabalhar pelas leis também. Então, são coisas importantes, amados. Claro que quem tem acesso a essas coisas, você vê o que o pastor Silas Malafaia fez, foi muito tremendo. Só que agradecer ao pastor Silas Malafaia, porque quando se falou fecha tudo, fecha a igreja, ele falou, peraí, pela Constituição não se fecha a igreja. Você pode não permitir aglomeração, mas a igreja é um serviço essencial. A igreja é uma coisa, só falo, terapêutica, né? O homem precisa de contato humano, de consolo, de orientação. A igreja tem esse papel social forte, por isso que é garantido pela Constituição. Então ele entrou na justiça, né? Tanto que o governo, o presidente, teve que mudar essa lei. Não, realmente não pode fechar a igreja. Pode não permitir aglomeração, mas o serviço da igreja, tá um orando pelo outro, poder fazer uma visita aqui, fazer ali, isso não pode ser interrompido, não é? Então, são coisas que envolvem a lei. Entendeu? Então, essa é a resistência da igreja. Amados, tem coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tem coisa, amados, que está acontecendo no mundo, assim. Isso aí eu não posso nem falar agora, acho que eu tenho que primeiro consolidar certas informações. Mas a igreja tem influenciado governos, sabe? Tem pastores que têm acesso a esses presidentes, que têm acesso aos presidentes da América, presidente do Brasil, têm orado por eles, têm orientado, e Deus tem trazido revelação, e Deus está usando esses presidentes também para descobrir coisas terríveis. Por exemplo, veja a nossa ministra dos direitos humanos, é uma pastora. O que ela já desmascarou de organizações secretas no Brasil, maltratando os CRs, né? É impressionante. E isso não é só no Brasil, lá na América também. Está vendo coisas assim que, se consolidar essas informações, eu vou trazer aqui para vocês. São coisas terríveis que acontecem no mundo. Sabe que aquele que tem esses 2 chifrinhos aqui, ele gosta de beber sangue, sabe? Gosta de beber sangue de... Entendeu? Então, amados, isso acontece e nós somos uma resistência para isso. Então, é essa que nós devemos ter atenção. Quem mais está escrevendo aí? Tem 24 pessoas, ninguém quer mais. Todo mundo vai... Voltou a internet, voltou. Tinha caído. Incorável. Deixa eu falar uma coisa para você. Acho que eu posso falar abertamente. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Cícero. Está falando aqui de saudade de estar orando. Realmente, mas calor humano, isso aqui é importante. Por isso que a gente fala que é terapêutico. O pastor Silas fala muito isso. Né? Porque é o estímulo. A gente tem que ter assim, olho no olho, né? Ninguém fica bom se relacionando por uma televisão. Ninguém, isso não... Entendeu? Então tem isso tudo, a igreja. Deixa eu falar uma coisa sobre a internet aqui, amados. Isso aqui acho que não tem problema falar. A Rússia, ela mandou um submarino, um navio. Foi a Rússia? Ou foi a China? Acho que foi a Rússia. Um navio espião
passou lá na Europa, não me lembro bem o país, e se atracou aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, veja, um navio de espionagem russo atracado no Rio de Janeiro. Você sabia que a internet, amado, não vai por satélite, a internet vai por baixo d'água? Existem cabos da internet, amados. Tudo é uma piada. Esses cientistas vão pagar um preço altíssimo. A gente pensa muito em satélite, né? É tudo por debaixo d'água. Os cabos da internet, eles andam por baixo d'água. O continente americano é ligado por cabos debaixo do oceano até a Europa, a África, a Ásia. A internet é por baixo d'água. Você sabia que a Rússia, ela desligou a internet? A Rússia não tem mais internet que a gente usa. A Rússia criou a sua própria internet. Acho que nem todo russo sabe disso. Eles criaram sua própria internet. Eles estão se desligando com a internet mundial, porque eles já estão com medo da questão da guerra de informação. Isso é tão sério, amados, que aquele país vermelho lá, ele está vendendo uma internet e o próprio governo americano falou com o governo brasileiro, olha, se vocês comprarem essa lá do vermelhinho lá, eu vou parar com os meus acordos com vocês aqui. Você sabia, vou dizer uma coisa aqui, acho que eu tenho que terminar por aqui, o tempo está longo. Existe uma coisa que nunca aconteceu no mundo nesse século. O rompimento entre Estados Unidos e Inglaterra. Você já viu isso em alguma vez na vida, em alguma guerra? Não. Mas a Inglaterra comprou a internet do vermelhinho lá, de alguns sistemas do vermelhinho lá, e o americano deixou de ter trocas de informações sigilosas com a Inglaterra. Isso nunca aconteceu no mundo, nesse século. Estados Unidos e Inglaterra é unha e carne. Eles se separaram nessa condição, porque eles estão comprando. Quer dizer, falam, poxa, como é que a Inglaterra vai fazer um negócio desse? É por causa disso, olha. Dinheiro. Imagina. Deixa eu ver aqui. Gisela. Já está mandando um abraço dizendo que está saudade. Todo mundo está com saudade, né? Mas a gente vai se ver daí. Tem outro irmão, Luiz, está dizendo aqui que somos rastreados, não tenho dúvida. O aplicativo de mapa de ruas manda sua rota de acordo com as suas pesquisas na internet. Exemplo, você pesquisa muita igreja e faz sua rota por lugares que tem muitas igrejas. É isso mesmo. Imagina, amado, o nível de processamento de dados. Imagina isso. Então, nós vivemos uma época singular. Nós temos um supercomputador. O processamento de dados é a grande ferramenta para ver um controle mundial. E vivemos na época da cibernética, né? Desses processadores cibernéticos que trabalham com a física quântica. É assim, vou ficar dando aula de física aqui na internet, né? Mas a física quântica ela trabalha com probabilidades, entendeu? Bom, não vai dar para falar sobre essas coisas, mas é por isso que ela é muito mais rápida. Então é isso, amados. Então nós vivemos uma época que nós devemos estar muito atentos a essas coisas. Amém? Então, volto a falar, leia o livro de Apocalipse, leia, mas assim, 2, 3 vezes, vai lendo. Não se detenha com muitas figuras. As figuras parecem ser muito complicadas. Não são muito complicadas as figuras. É meio que, sabe, é só você ver as profecias. As profecias às vezes são figuras, mas que te dá uma ideia. Quando a Bíblia diz como um leopardo, um cara de leão, quer dizer, você está falando de eficiência, de rapidez, está falando sobre essa questão rápida, da força, né? Com pés de urso, quer dizer, então são símbolos, né? Não está falando de urso, de leão, está falando, né, com coroa, né? Não tá falando, é o que está na mente, é o que está na cabeça, nos objetivos, né? Eu não acho figuras tão complicadas. É claro, para hoje, para uma época que vivemos hoje, fica mais fácil a gente entender o livro de Apocalipse, né? Por aquilo que a gente passa hoje. O Fagner aqui, pastor, quando acabar a pandemia, o senhor tem que fazer um estudo desse num sábado e passar o dia todo te ouvindo.
muito rico essas informações. Bom, realmente é muita informação, muita informação. Mas é assim, entendeu? A gente vai criando. Eu só quero também dar um alerta aqui, mais cuidado quando a gente procura na internet, porque na internet todo mundo fala de tudo, sabe? E tem muita bobagem, tem coisas meio fantasiosas, tem gente que começa bem, mas acaba mal, começa bem dentro de uma linha, mas você vai ver, ele já se deturpou, ele já se desviou daquilo que Deus estava trazendo de revelação, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com a internet hoje, sabe? Mas é mais ou menos essas linhas gerais. O livro de Apocalipse tem que ser o nosso trilho seguro. Não foi à toa que Jesus veio pessoalmente para falar com o apóstolo João. Ele veio pessoalmente para não nos deixar num túnel sem luz. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Deus está revelando para nós o futuro. E está revelando para nós como é que serão os últimos dias, para a gente não se perder. Essa questão que eu acabei de falar para vocês aqui do judeu, quer dizer, um homem que se diz judeu, mas ele não é e se torna uma sinagoga da Satanás. Esse versículo aqui, amados, ele é chave para muita coisa. Aí você vai entender como é que Jerusalém se vendeu para o sistema. Porque haviam pessoas que se infiltraram querendo ser judeu e não são. E se infiltraram nessa coisa terrível por interesses econômicos. Eu falei na semana passada, cito de novo, como a Inglaterra, que dominava a Palestina, e antes da Segunda Guerra Mundial, ela prometeu esse pensamento que Israel deveria ter sua terra, ele entregou a esses grupos a Palestina para os judeus. Sabe? Então, houve muita conversa, muitas alianças, sabe? Muitas coisas aconteceram. Não vou entrar nem assim, porque aí eu vou chegar ao caminho de suposição, vou ficar supondo. Mas tem muitas coisas feias que aconteceram para se ganhar aquela terra lá. Então são coisas feias, né? Irmão falando aqui, foi bom, né? Graças a Deus. É porque é a época de falar isso, né, amados? A gente não tem como fugir desses assuntos, né? Aqui a irmã falando assim, se possível falar das inúmeras covas abertas no cemitério da Zona Leste. Uma imagem que me assustou e que parece que o governo omite informações. Na realidade, amados, há uma guerra de informação. Numa guerra, a coisa mais importante é a informação. Não sei se vocês lembram na época nazista, né? Quando chegavam os trens, e aí se botavam gente tocando violino, crianças brincando, nos campos de concentração. Aquilo era uma informação para tirar foto. Enquanto o povo lá dentro estava morrendo, os caras estavam batendo foto de criança, brincando com violino. Isso eram os campos de concentração nazista. Então, numa guerra, quem detém informação, então existem informações de meter medo, sabe? Essa questão das covas, amados, eu sei que é natural no cemitério você abrir covas, meio que fazer uma limpeza, tem tudo isso. Só que as informações que eu tenho é que foi pedido a abertura exagerada de covas. Então, e aí os caras filmam por cima, quer dizer, alguma coisa eles queriam passar, né? E eles passaram, né? Aquela impressão de que, meu Deus do céu, vai morrer muita gente. Porque os hospitais estão vazios, né? Então. Aí você vai ver os hospitais, não tem tudo isso, as pessoas estão morrendo, qualquer morte o cara já põe que é morte por essa praga, né? Então está havendo um jogo de terror de vários lados, porque o terror está sendo instituído no mundo. Quem mais mandou aqui? Pastores, obrigado, estou aprendendo e sabendo de muitas coisas que eu nem imaginava. Minha irmã, o negócio é difícil, né? Pastor Cida trouxe alguma revelação da parte de Deus referente ao que está acontecendo? Bom, ela não especificamente assim, né? Mas algumas coisas sobre momentos difíceis, né? Da volta de Cristo. Nada muito específico, né? Muito bem, amados. Acho que por hoje tá bom, né? Já valeu por hoje, né? Já ganhei o dia, né? Já ganhei o dia. Fala
para o pessoal, outras pessoas entrarem, porque está sendo um estudo muito rico. Segunda-feira vai continuar, tem gente que está faltando. Então, quem tiver aí o WhatsApp dos amigos, ó, vai divulgando para o pessoal estar entrando. Até quem, de repente, você tem conhecimento, que gosta do assunto, não seja membro da Ágape, mas quer assistir, chama também, porque isso aí é lucro para a nossa aprendizagem, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente se aprofunda. É isso aí, meus amados. Compartilhe, falem, né? Como a pastora está falando, né? Convide as pessoas, né? Divulguem, né? Hoje é quinta, amanhã tem o culto sexta. No domingo tem culto de manhã e à noite, né? São os nossos eventos. Na segunda-feira o estudo, né? Que eu estou pegando aí no livro de Apocalipse. Esse aqui eu vou botar tipo um anexo, né? Essa palavra de hoje. E assim a gente vai passando, vai orientando, né? Mas acho que a coisa principal aqui no início do livro de Apocalipse é o ajuste da igreja. Mas não adianta a gente ficar só contemplando o que o inimigo está arquitetando. O importante também é a gente saber se a gente está bem com Deus, se a gente está alinhado com a nossa vida, sabe? Se a gente tem uma vida no Senhor, se nosso espírito deseja a presença de Deus. Como é que a gente começa a desejar alguém? Quando a gente anda com alguém. Quando a gente tem uma vida de oração, nós ficamos cada vez mais amantes de Deus. Nós amamos ao Senhor, nós queremos a presença de Deus. Nosso amor é todo para Ele, sabe? Então, Deus quer levar um povo que o ame, né? Levar o povo para salvar do perigo. É um povo que ama a Deus. Então, o livro de Apocalipse é uma correção aí no início para que a gente tenha uma caminhada realmente coerente. Deus nos criou, Deus nos amou, Deus se sacrificou por nós, Deus preparou uma obra de redenção, Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu a sua virtude, Deus nos deu os seus sentimentos. Quer dizer, olha quanta coisa Deus nos deu. Para sermos pessoas com uma índole correta, com um caráter correto, com uma vida correta. Sabe? Deus nos preparou para sermos realmente pessoas representantes do reino dele. Isso Deus está muito atento, querendo que nós realmente nos preparemos para estar com o Senhor. Porque a volta de Cristo fala também, isso é uma outra coisa que eu vou falar na segunda-feira, sobre a volta de Cristo. Nós vamos governar essa terra. Nós devemos nos preparar para governar essa terra. Sabe, o milênio, tem o milênio. O milênio fala de governo. Nós temos que estar preparados para governar essa terra. Então, isso tudo está envolvido no livro de Apocalipse. Então, leia o livro de Apocalipse. Leia várias vezes. Deus vai te revelar. Aleluia. A irmã aqui. Vamos repetir mais e mais. Esta interação estou amando. Adoro vocês. É isso mesmo. Eu procurei criar essa interação, né? Eu sei que a gente está vendo de vídeo e aí não tem um computador, talvez nem todo mundo tenha um computador, mas se você tiver alguém da sua casa lá com o celular, então usa o WhatsApp do outro e o outro assiste, entendeu? Aí dá para todo mundo interagir, mandar perguntas, a gente vai se falando. É uma forma de interagir um pouquinho mais, né? Porque o nosso sistema aqui ainda é muito primário, não estou usando o Facebook, né? Mas é isso aí. Tá bom? Queridos, vamos orar, agradecer a Deus por esse período. Olha, já vai dar 10 horas, já 10 para as 10. Muito bom. E quem é que vai oferecer o lanchinho virtual? Cadê o lanchinho virtual? Ninguém mais manda lanchinho virtual? Bota aí vou oferecer alguma coisa aqui, um lanchinho virtual. Pensa numa coisa gostosa aí, a gente vai mandar um lanche virtual, né? Pelo iFood virtual. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir a pastora Elizabeth para orar. Eu vou passar o vídeo para ela aqui. Ó. Amém. Pais amadinhos, glória a Deus. Vamos orar então. Glória a Jesus. Pai, nós estamos alegres porque o Senhor traz a Tua palavra e ela é viva, ela é eficaz, Senhor, ela funciona nas nossas vidas, ela é tão cortante que separa alma e espírito, juntas e medulas, mas essa palavra também, Senhor, nos faz discernir o Teu conhecimento, os Teus pensamentos, e ela fará o que lhe apraz, para aquilo pelo qual o Senhor a designou. Nós queremos ser esses, ó Pai, impactados pela Tua palavra, que, Senhor, perceba
perseveram na doutrina, no poder, no nome de Jesus, e que, Senhor, cada um aqui presente possa evidenciar coisas grandiosas, Senhor, do Teu Espírito na sua vida pessoal, e que, Senhor, essa palavra venha fluir na vida de cada um, de forma que cada um, Senhor, que está nesse momento possa frutificar, possa crescer no Senhor, na força do Seu poder, sendo homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Pai, a Tua palavra diz que somos chamados reparadores de brecha, para que o país se torne habitável. Somos nós, os Teus filhos. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada um possa ser, Senhor, um homem e uma mulher cheio do Teu Espírito Santo, que faz a diferença nessa terra, Pai. Porque essa terra tem que ser cheia da glória de Deus. Então, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder, que possamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. E, Senhor, que cada um seja abençoado nessa noite e que possamos, como igreja, estar unidos, Senhor, no mesmo Espírito, na mesma doutrina, num só coração, numa só palavra, num só Espírito, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém, queridos. Vou só citar aqui quem é que participou, hein? A Beth, a Sandra Bianco, a Denise, a Fátima Gonçalves, Antônio, Toninho, Zídio, João Batista lá de Chavantes, Margarete, minha cunhada, Elisa, o Cícero, o Valmir, a Andresa, o Fábio, Gilberto, Aparecida Lima lá da Bahia, irmã Aparecida, Marcos Souza, Márcio da Denise, a Gisela, a Juliana, da Dina, a Mary e o Rogério, a Alessandra Nunes, a Jane Buarque, minha prima, olha aí, casado com meu primo Eduardo, a Rebeca, o Fagner lá de São Bernardo, a Rosana de São Bernardo, Luiz, Tamares, Márcia Jamal, olha aí, Márcia, Denise Souza, José Luiz, olha aí, José Luiz lá de Guarulhos, Priscila Ramos, deixa eu ver aqui, isso aqui é de Chavantes? De Chavantes, a Priscila Ramos, o Razak, pastor Razak, e a Sabrina, pastor Marcos, meu pastor do Rio de Janeiro, pastor Marcos e a pastora Nancy lá do Rio, a Alessandra Barroso, aqui da Itaquera, Solange Bernardino, deixa eu ver quem é essa Solange aqui. Isso aqui também é de Chavantes? Acho que é de Chavantes. Né? Cristina Edmilson daqui, Josânia Andrade, essa aqui não estou lembrando dela. José Eduardo da Luz, olha aí, meu irmão José. Daniel da Silva, Maria Souza, Henrique Rocha, Tiago Alves. Oi, Tiago, quanto tempo, hein? Tá melhor da mão? Tiago tinha se machucado com a mão num acidente de moto. Gumercindo, olha aí o Gumercindo. Quanto tempo é Gumercindo? Vamos lá. A Dinamar Lima, Dinamar sempre aí presente, hein? Olha aí. A Sheila, olha aí, Sheila, tudo bem? A Sheila. Lloyd Souza. Quero ver aqui. Nossa, tem tanta gente. O Wilson Reis. Oi, Wilson. Um abração aí todos aí. Michele. Eu não sei se é daqui, acho que é aqui de São Paulo também. Amanda Ferreira. Oi, Amanda. Quanto tempo, hein, Amanda? Um abração para vocês aí, hein? Que bênção. E a Sandra Garcia. Olha aí. Que benção. Esses são os que, pelo menos, clicar aqui. Se você está ouvindo e não clicou, clica lá para eu poder saber que vocês estão participando, manda as perguntas, você interage cada vez mais, amém? É uma forma da gente interagir. Que Deus abençoe a todos, né? Obrigado aí pela palavra e manda as dúvidas, comentários, sabe? Vamos crescer no conhecimento, buscar conhecimento é um momento muito especial, tá bom? Tchau. Deus abençoe a todos.